Olá, meu nome é Francisco e tenho 56 anos. Eu vou contar para vocês a história vivida por um garoto de 10 anos há muito tempo atrás. Os pais daquele menino tinham alugado uma chácara numa fazenda afastada, daquelas simples, mas bem arrumadinhas. Tinha lagos de peixe para pescaria e varanda de madeira com um monte de árvores fazendo sombra. A ideia era passar o fim de semana em paz, longe da cidade. Logo que chegaram, o caseiro veio conversar com eles. Ele era um homem magro, caladão, com um chapéu de palha velho que parecia grudado na cabeça. Ele avisou sem rodeios: de noite, ninguém fica fora dos quartos. Tranquem bem as portas e janelas, é melhor não andar pela casa depois da meia-noite também. A mãe do menino achou que era exagero, mas o homem explicou a ela que fazia alguns meses que animais estavam sumindo na região. Galinhas, cabritos, porcos e etc., até cachorros de quintal sumiram. Disse também que ninguém tinha descoberto o que era. Alguns achavam que podia ser uma onça, outros falavam em lobisomem, mas aí já era a conversa de gente assustada do interior criando mais uma lenda urbana na região. Mesmo assim, o jeito que ele falou e sua maneira de se comportar parecia que ele acreditava mesmo que tinha alguma coisa solta naqueles matos. A primeira noite começou normal. Eles jantaram, jogaram baralho, riram e tudo o que podia se esperar de um passeio de família. Então os pais daquele menino foram dormir cedo, cansados da viagem. Ele, que sempre teve insônia, ficou acordado até tarde. Quando a casa ficou quieta, tudo o que ele escutava era um grilo insistente lá fora e o vento batendo nas folhas. Quando foi próximo de umas 2 horas da madrugada, ele ficou com muita sede, sua boca estava seca. Então ele levantou devagar para ir beber água. A cozinha ficava perto da porta dos fundos, uma porta pesada de ferro com aqueles vidros canelados que distorcem o que tem do lado de fora. E foi enquanto ele enchia o copo que ele ouviu o barulho. Eram passos lentos e pesados. De repente, uma sombra enorme atravessou a porta pelo lado de fora na varanda. Não caminhando, mas arrastando-se em um movimento estranho, como se fosse curvada e ao mesmo tempo grande. Ele deveria ter corrido e chamado seus pais, ou feito qualquer outra coisa. Mas criança é curiosa. E o medo misturado com curiosidade é uma armadilha. Aquele garoto seguiu a sombra por dentro da casa, acompanhando o movimento dela pela parede, enquanto dava a volta por fora. A criatura estava chegando perto de uma das janelas laterais, aquelas com frestas que não fechavam direito. E foi ali, naquela fresta, que ele viu. A coisa tinha mais ou menos 1,80 m de altura, era magra de um jeito doentio e o corpo coberto por pelos negros e falhados que deixavam à mostra costelas finas, marcadas, quase saindo da pele. Os braços eram longos demais, quase alcançando o chão. As unhas ou garras eram escuras e compridas. E a cabeça era uma mistura horrível de porco com cachorro. O focinho puxado para frente e a boca larga com os dentes à mostra e os olhos eram 2 pontos brilhantes e vazios. Aquilo farejava o ar como um cão faminto, procurando por alguma coisa, procurando por comida talvez. O menino segurou a respiração. Mas de algum jeito aquele lobisomem o sentiu. A criatura virou a cabeça devagar, muito devagar, até apontar direto para a janela. Era como se estivesse olhando nos olhos do garoto. Aquele moleque franzino sentiu a espinha congelar. Ele nem piscava. E ai, sem aviso nenhum, a criatura rosnou baixo e correu numa velocidade absurda e pulou a cerca que dividia o terreno e sumiu no pasto escuro como se tivesse se dissolvido no mato. Ele ficou parado ali, tremendo, sem conseguir mexer um músculo. Então ele voltou pro quarto andando devagar, tentando não chorar, tentando não acordar ninguém. Ele nunca contou essa história para os seus pais, não naquela época. Mas tem uma coisa, quando eu conto essa história hoje, as pessoas acham que é invenção, que tudo não passou da imaginação de uma criança. Só que aquele menino, ele se lembra de cada detalhe como se tivesse acontecido ontem. O cheiro do pelo molhado, o som da respiração da criatura, aqueles olhos parados. E sabem como eu sei o porquê que aquele garoto ainda se lembra? Porque aquele menino de 10 anos que viu a criatura naquela janela era eu. E depois de 46 anos eu ainda não esqueci o que vi naquela noite.
Muito obrigado pela oportunidade e tenham todos uma boa noite.